Então, boa noite, queridos. Que bom que a gente tá aqui hoje. Hoje, como eu combinei com vocês, né? A gente vai ouvir o Lama, um dos vídeos do Retiro de 2019, bem precioso, é um vídeo curto. E nesse próprio vídeo está a prática que a gente vai fazer hoje também. Então, o vídeo não tem nem uma hora, de 58 minutos, mas tem uma explicação antes da prática, que a gente vai ouvir. Como não começa com preces, porque já foi um vídeo do meio do retiro, então a gente vai fazer as preces iniciais, aí a gente escuta a primeira etapa do vídeo, que é ele explicando a importância dessa prática que a gente vai fazer agora, que é exatamente aquela fase que a gente parou na última terça-feira, que é de a gente precisa claramente identificar a quietude da consciência e os movimentos da mente e com introspecção, com atenção plena e introspecção, né, cultivar essa clareza, assim, né? Então a gente vai, para aí a gente poder começar realmente a tomar a mente como caminho e aí cultivar os quatro tipos de atenção plena. Que aí o Lama hoje vai, no trecho, depois da meditação, ele vai explicar que a mesma etapa é uma etapa mais concisa, porque o texto do Tantra Vajra, comparado com o Vajra Essence, é bem mais conciso, certo? Então ele vai explicar exatamente depois da prática ele começa a falar exatamente, ele dá o texto raiz, que é rápido, assim, ele fala exatamente dos quatro tipos de atenção plena, que aí a gente vê depois, a gente vai estudar isso a partir de agora, porque no nosso texto vai ser bem devagar para nós ser apresentado os quatro tipos de atenção plena. Ele vai apresentar primeiro tipo de atenção plena unifocada, e depois, nos dois últimos capítulos, é que vão vir as outras três práticas. Então, mas aí ele vai falar primeiro das obstruções psicofísicas, dos nhams, dos sinais de realização, vai falar um monte de coisa primeiro, que é a etapa realmente mais importante, que é a primeira, que vai englobar a gente poder realmente, digamos assim, assentar na primeira fase da atenção plena, que é a atenção plena unifocada. E nesse processo de assentar, essas experiências meditativas vão ser mais intensas. Aí ele vai falar primeiro de tudo isso no nosso texto do Vajrayana, para depois ele falar das outras três etapas, certo? E aí, hoje a gente vai ter uma visão rápida, a gente vai fazer a prática dessa fase inicial que o Lama vai explicar que é fundamental no Dzogchen, a gente discernir claramente na nossa experiência a quietude da consciência e os movimentos da mente, porque se a gente não consegue fazer essa diferenciação, a gente não está pronto para seguir. Então a gente tem que cultivar esse reconhecimento primeiro, certo? Então ele vai dar vai dar essa explicação. E vai iniciar no texto do Tantra Vajra a explicação dos quatro tipos. Ele fala rapidamente dos quatro tipos, mas aí ele só explica, só entra um pouco no primeiro tipo, que aí termina o vídeo é mais curto, né? Tá bom? Mas aí para hoje eu acho que dá uma visão legal, assim, né, do que a gente vai fazer. Então eu convido vocês para encontrarem aí uma posição confortável, a gente vai fazer as preces assim, mais rápido e aí a gente vai seguir com a primeira explicação do Lama sobre a prática. E a gente vai fazer a prática com ele, tá? Que a gente já vai começar a tomar a mente como caminho, mas a gente vai primeiro distinguindo quietude da consciência e movimento da mente. Distinguir quietude e movimento. A gente já fez essa prática outras vezes, de outras condições, mas hoje a gente vai pegar a explicação, vai pegar o Lama fazendo e vai depois ele vai seguir com esse processo, explicando por que é importante isso e como é que a gente vai então cultivar os quatro tipos de atenção plena a partir dessa fundação, né? Tá bom? Então deixa eu fechar logo os microfones aqui, só pra gente não se atrapalhar, depois eu abro. A gente vai começar a fazer as preces. Então, eu convido vocês a fazerem 3 respirações profundas, soltando o ar estagnado, imaginando que está limpando os 3 canais. Só 3 respirações profundas. Sente a energia fluindo no corpo. Deixa a consciência iluminar o campo somático do corpo.
E agora, com a contemplação que a gente vai fazer bem rápido aqui dos 4 pensamentos que transformam a mente, a gente então se conecta com a nossa motivação, com o contexto da nossa prática. As facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Reconhecendo isso, a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. Se empodera. Mas aí a gente lembra que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente se dá conta da natureza impermanente de todos os fenômenos, a natureza de fluxo de todas as nossas experiências, sutis e grosseiras. Então a gente aproveita cada momento, não perde tempo, simplifica a vida e acolhe toda a experiência como prática, nos preparando para o momento da impermanência última nessa vida, que é o momento da nossa morte. A transformação dos elementos. E aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Cada vez mais a gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições. A natureza do karma, dos nossos condicionamentos. Então a gente cuida das nossas ações. A gente então, procura, se a gente não puder ajudar, a gente então evita causar dano, não atrapalhar nosso próprio caminho, não trazer sofrimento para nós e para os outros e atrapalhar nosso próprio caminho de práticas. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente aprofunda, fica claro cada vez mais a natureza do sofrimento, a natureza construída do sofrimento e o potencial que está nas nossas mãos, que é saber que toda a nossa experiência surge da nossa própria mente, é inseparável da nossa mente. Então agora a gente sabe em que direção seguir. Então vamos recordar disso. É natural surgir em nós essa energia, essa aspiração de querer se afastar dessa inteligência limitante do samsara, que é a ignorância, a confusão, e buscar um caminho de lucidez, que realmente nos leve a reconhecer a verdade como ela é, a experiência como ela é. Então surge em nós essa aspiração, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E é natural a gente aspirar que todos os seres que têm uma mente também consigam isso. Em especial os seres mais próximos de nós, ou todos aqueles com quem a gente contacta. Que todos os seres tenham a felicidade de suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, com essa reflexão, com essa aspiração, essas aspirações, né, são várias, a gente então renova o nosso voto de refúgio e de bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, então que através da minha prática dessas 6 perfeições, que é o caminho do Bodhisattva, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.
Sangye chodan suki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho sangye chodan suki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho. Diante de Guru Rinpoche, representando todos os nossos lamas, toda a linhagem, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, para que toda a nossa confusão, todos os obscurecimentos externos, todos os obstáculos, externos, internos e secretos, possam ser removidos, que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza da nossa mente, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgenyo Genu Jansam Pema Gesadon Polam Yasencho Genyo Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadrukim Jenge Laptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Orgenyo Genu Jansam Pema Gesadon Polam Yatsen Genyo Drunyi Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadrukim Jenge Laptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Então, pela força das nossas aspirações, da nossa motivação pura, das bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, a gente reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o princípio, sem princípio. Então, com esse coração aquecido, com as bênçãos de Guru Rinpoche, a gente convida para que ele venha para o topo da nossa cabeça, ele alegremente vem, se dissolve em luz, uma esfera luminosa, radiante, com as 5 cores de sabedoria. Essa esfera desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Então, com essas bênçãos, com esse reconhecimento, que a gente vai fazer a nossa prática hoje, nosso estudo, juntos aqui, tá bem? Então, como eu combinei com vocês, a gente vai iniciar ouvindo o Lama. O Lama Alam vai explicar, esse é o vídeo 12 do retiro de 2019, que ele deu lá no SEB, Caminho do Meio, sobre o Tantra Vajra cortante da consciência lúcida, dando essa primeira fase que a gente está estudando aqui no Vajra Essence. Então ele vai explicar exatamente o ponto que a gente está no Vajra Essence, que é iniciando a prática de tomar a mente como caminho,
depois que a gente viu que a gente não conseguiu ter os méritos de estabilizar, isso que a gente não tentou, né? Mas pode ser que a gente queira tentar e a gente pode ficar claro para nós isso, que a gente é um praticante de faculdades comuns, que a gente vai precisar realmente primeiro deixar claro na nossa experiência a quietude da consciência e os movimentos da mente, para depois a gente começar a cultivar os 4 tipos de atenção plena, sendo o primeiro tipo a atenção plena unifocada. E o Lama vai explicar exatamente essa etapa importante, essa fundação, o reconhecimento da quietude da consciência e os movimentos da mente, na nossa experiência, claramente isso, para aí a gente depois realmente poder acumular essa primeira prática de repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente unifocadamente. Aí o Lama vai explicar como é essa prática hoje, né? Como seria. Então ele vai fazer primeiro a prática do reconhecimento da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, que é a prática que a gente vai fazer hoje. Antes ele explica, uns 8 minutos. A gente faz a prática com ele, depois ele segue explicando essa etapa do texto, que é o início de tomar a mente como caminho. Tá? Então vamos lá. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Compartilhar aqui, já compartilhei o som. Eu vou deixar aqui nessa formato, porque se eu colocar no YouTube tem muitas propagandas, sabe? Eu vou deixar aqui porque a gente escuta melhor. Não corre o risco de entrar propaganda no meio do caminho. Ele vai começar explicando um fato que ocorreu na noite anterior, que ele se equivocou, os filhos de Dudjom Rinpoche, mas depois aí ele começa, tá? Bem rapidinho. Olá, So when I make a mistake, even a small one, and it's brought to my attention, I like to correct it. So just briefly, last night I mentioned, or I said, Dingo Khyentse Rinpoche had one son. Wrong, he had 2 daughters. But I was thinking of his grandson, Shechen Rinpoche, but that's his grandson. So just mistake, now it's corrected. Então, ontem à noite ele cometeu um pequeno engano alguém comentou isso com ele, então ele quer corrigir. Ele falou ontem que Dingo Khyentse Rinpoche tinha um filho. Na verdade, ele teve 2 filhas e ele estava, na verdade, pensando no neto dele. Mas And now for all of our sessions today and probably tomorrow, maybe even longer, we're going to focus on just one method. Então, para todas as sessões de hoje, possivelmente amanhã, mas algumas a gente vai focar em um único método. The central theme of phase 1, taking the impure mind as the path. O tema central da fase 1, que é tomar a mente impura como caminho. It is the shamatha method of choice É o within método, both Mahamudra and Dzogchen traditions. é o método de escolha de shamatha, tanto no Mahamudra quanto no Dzogchen. And whether or not we succeed in this practice or actually engaging in the practice all depends on one simple point. E ter sucesso nessa prática ou se engajar com essa prática depende de um único ponto. And that is, are we able to experientially distinguish between the stillness of awareness and the movements of the mind? E esse ponto é o seguinte, a gente consegue distinguir na nossa experiência a quietude da consciência e os movimentos da mente? I think it's probably safe to say that most people don't make that distinction at all. Eu acho que é bem seguro dizer que a maioria das pessoas não consegue diferenciar. Which is to say that as soon as the mind goes into motion, a thought arises, people are thinking it. Isso quer dizer que assim que o pensamento surge, a pessoa começa a pensar esse pensamento. A desire arises, the attention goes to the referent of the desire, and they're desiring it. E quando surge o desejo, a atenção vai para o referente do desejo e deseja aquela An coisa. emotion arises, their awareness is fused with the emotion. I feel sad. I feel excited. Quando uma emoção surge, a consciência se funde com essa emoção. E a gente diz, eu estou triste, eu estou com medo. An image arises in the mind, the attention goes right to the referent of the image. Quando uma imagem surge na mente, a atenção vai direto para o referente dessa imagem. In other words, as soon as the mind is in motion, awareness is immediately and involuntarily set in motion. O que quer dizer, então, que quando a mente se move, a consciência imediatamente e involuntariamente se move junto. So there's no degree of separation Então não, between awareness and mind. então não tem nenhuma separação, nenhum grau de separação entre a mente e a consciência. It's a complete marriage, É um casamento completo, union, uma união. not a good one. E não é uma boa união. Because it implies, in fact, you're making very few choices. Porque implica que você tem, na verdade, poucas escolhas. Your awareness involuntarily fuses with everything that comes up.
Porque a consciência se funde involuntariamente com qualquer coisa que surgir. So, in this session, we'll engage in the preliminary that is indispensable for all the other sessions in this practice. Então, nesta prática, nós vamos praticar uma preliminar que é fundamental para todas as outras sessões. And it takes some effort, E precisa de um esforço, but it's the effort of cutting the threads of attachment. mas é um esforço de cortar os fios do apego. It's not the effort of attaching your attention to an object and then holding on. Não é o esforço de grudar a sua atenção num objeto e não deixar aquilo soltar. It's just the opposite. É o oposto. It's what's left when you stop holding on. É o que sobra quando você para de segurar as coisas. This pertains to core teachings in Buddha Dharma. Isso pertence aos ensinamentos essenciais do Buda Dharma. We are vulnerable to suffering. We're going to the second noble truth. We're vulnerable to suffering because we closely identify with the body. Then we're prone to all types of physical distress. And we closely identify with the mind. Then we're vulnerable to all mental distress. Então é a segunda nova verdade. A gente se fixa completamente ao corpo, então a gente se torna vulnerável a tudo que acontece de ruim com o corpo. A gente se fixa bem de perto com a mente e então está vulnerável a qualquer aflição que surge na mente. But when you truly cease identifying with your body, as much as I cease identifying with this cup, I don't at all. It's not I get to use it for a while, but really there's no attachment, right? So then I don't suffer with respect to the cup. And likewise, when you really stop identifying with the mind, then the mind can't cause you to suffer either. Então, se a gente realmente parar de se identificar com o corpo, o apego vai desaparecer. Como se, por exemplo, a xícara lá, a xícara que está ali não é do lama. Ele está usando por um tempo, mas não é do lama. Então, ele não tem apego à xícara. Se alguma coisa acontecer com a xícara, ele não vai sofrer muito. Da mesma maneira, se a gente para de se identificar com a mente e alguma coisa acontece com a mente, aquilo não é capaz de nos fazer sofrer. We often feel we're carried away by thoughts. Nós geralmente nos sentimos arrastados pelos pensamentos. Get caught in the grip of emotions. A gente fica preso nas garras das emoções, Become fixated in some desire or attachment. fixados em algum desejo ou apego. So the mind seems so powerful. Então a mente parece ser muito poderosa, Only because we identify with it. só porque a gente se identifica com ela. When we stop doing that, it's an orphan. Quando nós paramos de fazer isso, a mente fica órfã. Orphans don't have much power. E os órfãos não têm muito poder. So this is not easy. Então isso não é fácil. But there are very few things that are more important than this. Mas tem muito poucas coisas que são mais importantes do que isso. It's a direct path to freedom from your own mind, É um caminho direto para a liberdade frente à sua própria mente, from the tyranny of your own mind. da tirania da mente. So let's do this. Então vamos fazer isso. One simple theme. Distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind. So the mind continues in motion. You don't try to control it. You don't try to improve it. Don't try to stop it. But just give enough effort to release all grasping to the mind. Então é um tema só. É a quietude, distinguir a quietude da consciência dos movimentos da mente. Então a mente vai continuar se movendo. E a gente não vai querer parar os pensamentos, melhorar os pensamentos ou mandar os pensamentos. A gente só vai sustentar a quietude da consciência frente à mente. So if you want like a symbol for this, here's my symbol. Então, se quiser um símbolo para isso, é esse aqui. An unflickering candle flame. Uma chama de vela que não tremula, Very relaxed, bem relaxada, unflickering. que não se move, não se Clear. perturba, clara. Is that? É isso. Let's practice. Então vamos praticar. Encontre uma posição confortável. Podem ficar à vontade com os vídeos. A gente é uma prática de 24 minutos, tá certo? O Lama vai conduzir. Depois não se preocupem que a gente vai na sexta-feira que vem agora, vou fazer de novo. Aí a gente vai conduzir, a gente vai olhar a condução com calma, porque vai ser uma condução bem recheada de ensinamento. Então, não se preocupem muito assim. Tentem captar a ideia central do ensinamento. A gente discute um pouquinho depois, mas a gente vai seguir depois o vídeo com a explicação, tá certo? Mas a gente vai
talvez na próxima terça a gente faça ela de novo. Aí eu conduzo, dando mais tempo, espaço pra gente, com menos palavras, pra gente, eu uso a condução do lama, mas eu diminuo um pouquinho para poder a gente aproveitar melhor o silêncio para ver o que, né, a prática está pedindo que a gente faça, certo? Então, essa é a primeira vez que a gente falei ela, mas a gente vai fazer de novo na sexta-feira, vai fazer provavelmente na próxima terça, certo? Então tá, a gente vai agora fazer a prática. Depois a gente conversa um pouquinho e aí a gente segue o vídeo. It may now become more clear than ever before how utterly indispensable it is to settle body, speech, and mind in their natural states so that you can come to that stillness and sustain it. Talvez já tenha ficado mais claro do que nunca sobre a fundamental importância de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, para poder chegar a essa quietude. And now as we venture into the main practice, it is integral to this practice that your eyes are at least partially open. E agora, conforme nós entramos na parte principal da prática, é indispensável para essa prática que você mantenha os olhos ao menos parcialmente abertos. Again, to experientially refute the false notion that your awareness and the space of the mind are behind your eyelids, inside your head. Isso nos ajuda a refutar a falsa sensação de que a mente está dentro da cabeça ou atrás das pálpebras. The culmination of settling mind in its natural state is precisely that relaxed, still, clear awareness, resting right where it is. A culminância da prática de estabelecer a mente em seu estado natural é a consciência relaxada, quieta e clara, e descansar nessa consciência exatamente onde ela está. When your awareness is still, it's not enough that it is still. You must know that it is still.
Quando a consciência está quieta, não é suficiente ela apenas estar quieta. É preciso ter consciência de que a consciência está quieta. When your awareness is continuously still, unmoving, you must continuously know that it is still and unmoving. Quando a consciência está quieta e sem se mover, você deve então ter constantemente a consciência de que ela está quieta e sem se mover. But the light of your mental awareness does illuminate the space of the mind. Mas a luz da sua consciência mental, ela ilumina, de fato, o espaço da mente. So when there are movements in the mind of thoughts, desires, images, you will be aware of them. Portanto, quando existirem movimentos no espaço da mente, como pensamentos, memórias, desejos, você terá consciência desses movimentos. But they're not your primary focus. Mas eles não são o seu foco principal. Your primary focus is sustaining the stillness of your awareness and knowing that it continues to be still. O foco principal é sustentar a quietude da consciência, sabendo que a consciência está quieta. And when movements do occur in the mind, such as objective appearances, images, discursive thoughts that you can observe, when objective movements occur in the space of the mind, be aware of them, note movement as movement. E quando os movimentos de fato ocorrerem no espaço da mente, como movimentos objetivos, imagens, pensamentos discursivos, note esses movimentos como movimentos. But there are also subjective movements within the space of the mind. Mas também ocorrem movimentos subjetivos no espaço da mente. Subjective impulses such as desires and emotions. Impulsos subjetivos como desejos e emoções. And when they arise, when they move, note that they've arisen and moved. E quando eles surgirem e se moverem, note que eles surgiram e se moveram. But like an unflickering candle flame, let your awareness be unmoved by the objective appearances and subjective impulses of the mind. Mas como uma chama de vela que não se perturba, deixe que a sua consciência não se perturbe com os movimentos objetivos e subjetivos que surgirem no espaço da mente. Observe them as if from afar. Observe-os como se você estivesse de longe. Or to draw on the example from last night, as if you're observing the movements of the neighbor across the street. Ou, tomando o exemplo de ontem, como se você estivesse observando os movimentos de um vizinho do outro lado da rua. But on your side of the street, you remain seated right where you are, unmoving, unreactive. Mas do seu lado da rua, você pode permanecer quieto, sem se mover, sem reagir. And yet discerningly clear and observant. E claramente e discriminadamente observando. Not withdrawn from the mind, Sem se recolher da mente, not fusing with the mind, sem se fundir com a mente, present with the mind, presente com a mente, but unmoved by its movements. mas sem ser movido pelos movimentos da mente.
out of sheer habit, the power of habit, your awareness again and again will be unconsciously and involuntarily carried away by appearances. Por puro hábito, pelo poder do hábito, a consciência, vez após vez, será inconscientemente e involuntariamente arrastada pelas aparências. So the motions of the mind will reflect the motions of awareness. Então, os movimentos da mente se refletirão em movimentos da consciência. And stillness is gone. E a quietude será perdida. As soon as you retrospectively, with your power of introspection, recognize that your awareness has been set in motion, it's been abducted, carried away. As soon as you recognize that, let your first response be to relax. Assim que retrospectivamente, pelo poder da introspecção, você perceber que a consciência foi abduzida, arrastada pelas aparências, foi colocada em movimento, assim que você notar isso, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. And give just enough effort, a tiny bit of effort, to release your identification with whatever carried you away. Let go. E faça apenas o pequeno esforço de liberar a identificação com o que quer que tenha arrastado você. Solte. And now that you are a free agent, no longer abducted, return. E agora que você é um agente livre, não está mais abduzido, retorne. Let your awareness once again come to rest in its own place, holding its own ground in stillness. E deixe que a consciência volte para o seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base, em quietude. And time and again, out of habit, your awareness will be set in motion by identifying with subjective impulses, desires, emotions, all manner of mental afflictions. E vez após vez, pelo puro hábito, a consciência irá ser colocada em movimento pelos impulsos subjetivos, como desejos, emoções, aflições mentais. Dullness may settle on the mind. O embotamento pode se estabelecer na mente. And your awareness may identify with, fuse with that dullness. E a consciência pode se identificar, se fundir com esse embotamento, com essa sonolência. By the power of grasping, it's been drawn away from its own natural clarity and darkened with the fusion of the dullness of the mind. E pelo poder do hábito, a consciência vai poder ser obscurecida, escurecida pelo embotamento e perder sua clareza natural. As soon as you recognize that your awareness has been drawn away from its sense of ease, of stillness and clarity, and it's become fused with activities, subjective activities or states of the mind, as soon as you recognize this introspectively, let your first response be to relax. E assim que você notar introspectivamente que a consciência foi arrastada da quietude e da clareza por estados mentais ou por impulsos subjetivos, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar.
Give just enough effort to release your grasping to these subjective impulses or subjective mental states. Faça esse pequeno esforço suficiente para soltar a identificação com esses impulsos subjetivos ou com esses estados mentais. Observe the desire, the mental affliction, the emotion, rather than fusing with them. Observe os impulsos subjetivos como o desejo, a emoção, em vez de se fundir com eles. And let the light of your awareness clearly illuminate the darkness or dullness of the mind. Vividly be aware of the fact that the mind is dull. E deixe a luz da sua consciência iluminar claramente o embotamento, a sonolência da mente. And rest once again in the sense of ease, the effortless stillness, the effortless clarity of your own awareness. E novamente se estabeleça, sem esforço, na quietude, na clareza da sua própria consciência. Like a sovereign sitting upon the royal throne. Como um rei sentando no trono real. In the audience room. Na sala de audiência. Where visitors come and go. Onde os visitantes vêm e vão. Pleasant and unpleasant. Agradáveis e desagradáveis. Virtuous and non-virtuous. Virtuosos e não virtuosos. But the sovereign never moves from the throne. Mas o rei nunca se move do trono. Notices the movements within the audience room. Note os movimentos na sala de audiência. The comings and goings. O ir e vir. But never moves from the throne. Mas nunca se mova do trono. Awareness never wavering from its own place. A consciência nunca se desloca do seu próprio lugar. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
Desculpa, eu tô mutada aqui. Então, devagar vão trazendo a atenção para cá, movendo o corpo. Acomodem aí o corpo, libere as tensões, o bumbum, as pernas. Então, o que vocês acharam da instrução? Claro que a gente já ouviu essa prática outras vezes, provavelmente, né? Mas agora, Maria, dentro do contexto. Oi, Daci. ele já conduziu outras práticas, consciência da consciência, de uma forma que ele aponta para a base, a consciência prístina, a consciência e essa consciência ela ela não tem forma, ela não tem, enfim, Aí seria uma outra prática que ele faz, que é uma é, é, investigação da natureza da consciência, né? Das isso, qualidades da consciência. É uma outra prática. é atemporal, né? Sem espaço, etc, etc. Então, Vazia, ela luminosa. não faz sentido falar dentro, fora, móvel ou não móvel. Hoje, ele também foi caminhando nessa direção, mas teve uma hora que ele parece que ele fala da mente, essa mente que se move, que de repente ela faz a consciência se mover, e num outro momento ele fala dessa imobilidade da consciência sempre presente, essa consciência que está lá, né? E que o relaxamento, o nosso relaxamento, que nós precisamos fazer em vez de ter atenção, focar a atenção, é relaxar a atenção. Relaxar Então, a fixação. a fixação. É, E aí essa. eu achei que teve eu fiquei, sabe, que parece que criou uma contradição da consciência que se move em função dessa mente finita e dessa consciência que não se move nunca, que não há o que se move. O Não objetivo, sei. o objetivo dessa prática é ele nos conduziu a reconhecer essas duas experiências. Ele vai continuar falando um pouquinho sobre isso agora, quando ele retoma os ensinamentos. Porque ele diz, como ele disse no início, a maioria das pessoas não reconhece essas duas experiências. A quietude, a consciência que não se move, que está sempre presente, que é não localizável, que é expansiva, né, que ilumina todas as experiências. A gente não reconhece essa experiência da consciência, que ela é naturalmente quieta, com os movimentos da mente, porque o que acontece, ele diz, quando a mente se move, porque a mente vai se mover involuntariamente por conta da energia cinética do nosso karma, ela vai se mover, porque uma coisa é a gente ter uma mente e ter o domínio sobre a mente e ter uma mente e ser arrastado pela mente. Nós agora somos arrastados pela nossa mente. Nós não temos domínio sobre a nossa mente. Então, nós aí, esse referente, nós, quem está falando agora aqui, eu, você, nós, a gente está se referindo aqui à consciência, mas aí a gente está falando de uma consciência que é mais ampla. A gente está tentando reconhecer a consciência mental, né? Que é essa consciência que está vinculada a esse cérebro, esse corpo, né? Essa consciência humana, mental humana, que agora ela funciona, ela opera dentro dessa perspectiva. Ela tem essa radiância, que é esse conhecer
essa cognoscência, essa luminosidade, são as características da consciência. Ela está sempre presente, seja ela na consciência primordial, na consciência substrato ou na consciência mental humana. Essas características da consciência, ele diz assim, é como se fosse a cognoscência é a natureza da consciência, seja Rigpa, seja consciência substrato, seja consciência mental. Ela não vai perder essa característica. O que ela vai acontecer é que ela vai estar configurada. Rigpa é uma consciência não configurada, lúcida completamente. A consciência substrato tem ainda uma configuração. Que ela está condicionada ainda, tem um condicionamento. E a consciência mental é muito condicionada com o cérebro, com as experiências, com todas as experiências da consciência humana. Então, o ponto é esse. A consciência está sempre presente, só que agora essa consciência mental, ela completamente se funde com os conteúdos da mente. É como a nossa mente, daquela imagem do treinamento de Shamatha, né? Ela é conduzida pelo macaco da agitação. Ou é totalmente obscurecida pelo coelhinho da lassidão. Você poderia disponibilizar esta prática e a outra que você falou? Não, eu gostaria de comparar as mas duas. aí essa outra eu teria que ver, porque são tantas as práticas conduzidas pelo Lama. Nessa sequência a gente já fez aqui, provavelmente. Eu te mando em particular. Porque eu vou ver qual foi exatamente a que ele só nos conduz à experiência. Porque lembra que no começo desse ensinamento da fase 1, do John Limpa nos convida a olhar a natureza da mente. Certo? Nós vamos fazer prática de Vipassana, vai começar... Tanto que aí os seres de faculdades superiores e medianas, os faculdades superiores ou simultâneos, eles atravessam direto para o Rigpa. Mas nós, provavelmente, vamos ficar no meio do caminho ainda. Nós não conseguimos atravessar e sustentar a experiência. Podemos até vislumbrar, mas não sustentamos a experiência. Porque o Rigpa é a nossa base. Só que agora ela está obscurecida por um monte de condicionamento. Entende? Paulo, dá licença só um minutinho. Eu acho que essa primeira prática que eu estou falando, essa outra prática, foi a primeira prática do Dharmatolo. Não sei se é essa, mas enfim. Pode ser, não sei. Eu teria que ver. Aí são muitas práticas conduzidas, eu teria que checar. Encontra a prática que você acha que está querendo para você comparar se você quiser. Senão eu posso fazer isso para ti, depois eu te mando, só para tu ver, para tu diferenciar. São duas práticas diferentes. Aqui tem nós estamos aqui num caminho. Esse ensinamento do John Limpa é um ensinamento, é instrução essencial de prática. Para alguém que está, nesse momento agora, querendo entrar em retiro para realizar a natureza da mente. Entende? Nós estamos desenrolando esse caminho. Pode ser que a gente esteja longe de ter as causas e condições para a gente até conseguir ouvir a instrução direito, entende? Porque a gente vai demorar para ouvir a instrução direito, ouvir de fato, sem a nossa confusão entrar no meio do campo aí, sem a falta de clareza entrar no meio de campo, entende? Então tem um processo aí. E aí o contexto que ele está trazendo para nós nessa prática esse ensinamento do Vajrayeses né, feitas preliminares, você vai procurar o quê? Entrar em retiro. Para você aí, de fato, acumular realmente experimentar essa prática que ele está falando. Fazer as práticas iniciais de Vipassana, na natureza da mente. E aí, aí você minimamente vai reconhecer a natureza vazia da mente. E a gente precisa dessas práticas iniciais. Se a gente está completamente iludido de que nós existimos enquanto um corpo, enquanto um ser completamente separado da nossa experiência, que a mente não tem... A gente tem que entender que a mente é primordial entre corpo, fala e mente. E essas são as práticas de Vipassana iniciais para poder ter o mínimo contexto para a gente fazer esse tipo de prática que ele está propondo. Senão a gente não vai ter nem o contexto para fazer esse tipo de prática. Entende? Porque aí a gente já sabe, a realização, a liberação que eu estou buscando não está fora, está na minha mente. E se eu não conseguir olhar para ela de forma clara, a mente aí, eu estou falando essa palavra mente, é um nome aí mais genérico. Está na minha experiência interna, vamos chamar assim.
né? Interna, que depois a gente vai ver que interno e externo não tem separação. Mas por enquanto agora nós estamos operando com dualidade, a gente não está liberado, não está com lucidez completa. Então é um caminho muito profundo, entende? Muito profundo. A gente precisa realmente ir gerando as causas e condições para poder a gente ter a compreensão. Primeiro é pensar, contemplar e praticar. O repousar, no caso, meditar, de fato. Pensar, a gente vai tem que estar sempre fazendo esse tipo de coisa porque a gente não entende ainda corretamente os ensinamentos. A gente não consegue ouvir nem o ensinamento corretamente ainda. Quanto mais contemplar de fato, ver claramente o que está sendo dito. E aí vai poder a gente aplicar. Enquanto isso, a gente vai estar desanuviando a nossa confusão, entende? Oi, Paulo. Vamos seguindo, Darcy. Vamos conversando, certo? Oi, Ana. É o Paulo. Então, agora sou eu. E essa prática eu acho fantástica, porque eu vejo como a minha consciência ela está grudada na mente. E Maravilha aí isso. eu faço aquele esforço, aí eu vou fazendo esforço, aí daqui a pouco eu vejo, aí eu me lembro até daquele negócio do coelho, do monge, de tudo, Sim. o esforço, aí eu reparei que eu contraí a perna para tentar fazer assim, não relaxa, você não tem que contrair, você tem que relaxar. E aí, sabe, é aquela coisa, não, aqui, agora, e aquele passando, aí eu me lembro, segundo os eu me lembro ensinamentos, quando eu sou selvagem. exatamente, quando a gente começa a olhar, a experiência que a gente tem é de uma, os nossos pensamentos, o fluxo de pensamento é como se fosse uma cachoeira. É mais ou menos isso. É incrível, porque se eu não estou nessa situação, eu estou colada na outra, entendeu? Se eu não estou numa Exatamente. situação de meditação e de olhar, quer dizer, no meu dia a Mesmo, dia, se eu não parar, eu não vou ver, eu não vou estar lá, eu vou estar grudada em algum pensamento, a coceira que me deu no aqui, ou não sei o que, seja lá o que for, é e a impressionante. gente vai ouvir o Ilama agora comentando um pouco mais, ele vai falar um pouco isso, da importância disso, de fazer esse descolamento, porque senão o caminho do Dzogchen não se abriu para nós ainda. Se a gente não conseguir fazer esse descolamento, o caminho do Dzogchen ainda não se abriu para nós. Não que a gente não esteja no caminho do Dharma, a gente vai estar, mas a gente talvez precisa acumular práticas preliminares que vão nos ajudar a realmente chegar nesse ponto, certo? Mas, Certo. mas isso que você está falando, Ana, é maravilhoso, porque isso já é a prática funcionando, entende? Esses reconhecimentos são fundamentais. E você compreender que essa prática realmente, como ele vai dizer, ele começa a prática dizendo assim, talvez nunca não tenha sido... Eu até vou colocar aqui as palavras que ele usou, peraí. Deixa eu só colocar, já, viu, Viviane? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui as palavras que ele usou, exatamente as palavras que ele usou, porque eu estou com a condução aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele usou assim. Ele disse assim, talvez... Ó, como ele começou a prática. Talvez a gente nem se lembra do que ele disse. Ele disse assim, talvez já tenha ficado mais claro, talvez já tenha ficado mais claro do que nunca, para nós, né? Quão absolutamente indispensável é estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais para poder chegar a essa quietude e sustentá-la. Então, se a gente ainda não consegue acalmar o corpo, aquietar, estabelecer a fala, que é esse silêncio, não externo só, mas o silêncio interno da mente, saber soltar, como o Eric explica, num suspiro gentil, soltar o blá 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 blá, o falador interno, o narrador interno, um pouquinho, por uma respiração. Daqui ele vem de novo, aí você solta. Se a gente não conseguir soltar isso, então a gente ainda não tá, a gente tem que construir essa base para poder realmente, quando a gente estabelecer o corpo, fala e a mente, seus estados naturais, ou seja, iniciar essa prática que a gente vai fazer agora, de acumular o reconhecimento da quietude da consciência, dos movimentos da mente, a gente poder estar com a base para reconhecer a quietude da consciência, porque a quietude da consciência é uma condição que vai depender muito da situação do nosso corpo, da nossa energia, que está ligada com a fala,
e da nossa mente grosseira. O fato de a gente não estar preocupado, com medo, com expectativa, que é essa mente grosseira. Aí solta as expectativas e os temores. Deixa a mente no momento presente, livre, quieta, calma. Ela vai se mover, mas esse falador, o narrador interno, o pensador vai estar relaxado. Agora a mente, ela vai se mover. Porque a mente é esse movimento, é um fluxo incessante, tá ligado às nossas energias kármicas. Pensamentos vão surgir, imagens vão surgir, memórias vão surgir. Você não sabe o que vem. Relaxa. Nessa prática a gente não vai escolher, como ele disse, né? A gente não vai fazer nada com esse movimento involuntário que vão surgir na mente. A gente vai trabalhar em cima do narrador, desse que tem expectativas, desse que está querendo alguma coisa, assim. Então, ele solta. Nessa prática, eles não tem nada o que fazer, é relaxar. Relaxar. Você tem que só apenas cortar, como ele disse, cortar os fios da fixação a querer se reificar alguma coisa, entrar nos conteúdos que surgirem na mente. Mas só cortar sutilmente. O esforço é de cortar a fixação, o apego, a seguir. Porque a gente tem um apego de seguir. Nós temos um eu que tá entranhado. O eu tá ligado ao nosso... O corpo dá vontade de coçar, a gente já quer coçar o corpo. Então a gente tá identificado com o corpo. Tá identificado com as emoções, com a sensação, com essa mente de expectativas e temores, esse ser humano incorporado, que tem isso, que é aquilo, que tem que acertar, que tem que ser bonzinho, que tem que se iluminar, que tem que... Pronto, essa história toda. A gente tem que soltar tudo isso. Vai ver o que sobra. Eles vão ficar com o que sobra. Então, não é fácil. Eles não é fácil. Porque não é fácil mesmo. Porque a gente está identificado, totalmente identificado. Certo? Então, vamos voltar aqui para a Viviane, para a gente seguir um pouquinho com o nosso vídeo. Tentar terminar ele aqui hoje. É o seguinte, Flori, eu estava pensando numa outra prática também, que é aquela fundindo a mente com o espaço. Aí eu queria que Essa explicasse a diferença e outra assim, ó, são tantas práticas que às vezes eu fico pensando confusa. qual prática que eu faço. Esse é o lado ruim da coisa. O lado bom é que a gente tem a condução. O lado ruim é que tem tanta condução que a gente pode ficar confuso sem saber o que fazer, né? Eu lhe digo também que esse é um processo que aos poucos é que está clareando para mim também. Porque, como se diz, a gente está recebendo muita coisa, preciosas, tudo, mas se a gente não tiver clareza, porque aí vai ter um momento que se a gente não focar, a gente vai perder tempo, porque a gente começa a fazer uma coisa, depois desvia, para, depois para, a gente vai ficar assim, bolando no meio de campo. Mas vai ter uma hora que você diz, para aí, pode ser que caia a ficha, tô perdendo tempo. O que eu tô fazendo mesmo? Aí você vai, aos poucos, ir se focando. Então, aquela prática de fundindo a mente com o espaço, que ele sugere fazer no teste dos 21, das 3 semanas, é uma prática que né, você se imagina como um Vajra, ou né, o soberano lá, recebendo... É muito parecida nesse caso aqui, mas nesse caso a gente vai simplesmente estar fundindo a mente com o espaço externo. A gente vai estar soltando a mente, apenas vendo, repousando na quietude da consciência e vendo tudo que surgir, soltando, deixando ir. A gente vai estar, a ênfase vai ser em deixar ir sem a consciência se perder nesse processo e sem a consciência se arrastar por algum conteúdo. É uma prática muito parecida. Só que nesse caso aqui, ele está dando instrução. Aí ele diz, aqueles de faculdade que já tem uma maturidade vão conseguir fazer essa prática. Ele falou para você fazer 7 dias essa prática. Vai conseguir manter. Essa Essa tomando a mente fundindo a mente com o espaço, lembra? Com espaço.
Aí Sim, fundindo a mente ele com o vai dizer, espaço. as pessoas que não têm uma maturidade para fazer apenas isso, que é não fazer nada. Não vai conseguir passar um dia, 2 dias com essa prática. Não vai. Talvez não consiga passar 30 minutos. Entende? Aí daqui a pouco já, não. Pronto, aí ele tá mandando fazer 7 dias, quase que assim, ininterruptamente. Tipo, senta na almofada 14 horas, quem tá em retiro, porque ele tá dando instrução para quem tá em retiro. 14 horas por dia, e só quando levantar para fazer um xixizinho, para comer uma coisinha, que vai ser o mínimo, a pessoa só vai fazer isso no retiro. Você não vai assistir televisão, não vai estudar, não vai limpar a casa, não vai trabalhar. Não, é só praticar. Então a pessoa vai estar fazendo só isso. Se a pessoa fizer por 7 dias, a pessoa com certeza topa, tá com a mente muito madura, porque ela vai simplesmente soltar, ela vai. Aí ele diz, essa prática, inclusive, ela trabalha o relaxamento, porque não tem o que fazer. É só que vier solta por 7 dias. Aí os Sim. próximos 7 dias é trabalhar a estabilidade da atenção. Você vai pegar a atenção num objeto externo e vai focar aquele objeto por 7 dias. Então, na verdade, ele está trabalhando com as 3 qualidades do atingimento, para o atingimento de shamatha. Relaxamento, estabilidade, no caso, os seguintes 7 dias com a atenção, nós temos estabilidade da atenção, e depois a vivacidade da atenção, que é sustentar um objeto sutil na mente, que é a esfera luminosa lá no centro do coração. Tá entendendo? Também poderia ser a shamatha com foco na entrada e saída das narinas. Nessa instrução, não. É porque o objeto é físico, não é um objeto puramente mental. Certo? Nesse conjunto de instrução, é essa a instrução. Entende? Uhum. Mas aí ele está falando, mas você tem que saber qual é o contexto da instrução. O contexto da instrução é alguém que recebeu os ensinamentos, fez o processo todo preliminar, fez as práticas de Vipassana na natureza da mente, e tem as causas e condições favoráveis para sentar por 3 semanas e fazer exatamente essa instrução. Tá entendendo? Então, essas são pessoas que já estão com a maturidade na prática. Diferente, é óbvio. Uhum. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O nosso caso é, claramente, fazer as práticas preliminares, fazer Vipassana na natureza da mente. Isso a gente sempre vai estar olhando, né, a natureza vazia e luminosa da mente, entre corpo, fala e mente, é a mente que é primordial. Então a gente vai estar sempre estudando, olhando esses ensinamentos e cultivando a gente vai começar a cultivar, tomar a mente como caminho. Vai fazer prática de shamatha com foco na mente, nessa abordagem do Dzuti, né? E essa prática que ele diz assim, a fundação para essa prática, a entrada para essa prática é o reconhecimento da quietude da consciência e dos movimentos da mente, claramente. E aí, cara, ele vai ficar nesse. Ele vai explicar agora. Vamos ouvir ele agora. Porque ele vai explicar um pouquinho esse processo. Uhum. A gente vai. Pode ser que a gente demore a ficar claro para nós. Porque agora já tá surgindo essa experiência para nós. A gente tá conseguindo falar sobre ela até. Tá surgindo para nós a experiência. Tá ficando claro para nós, na nossa experiência, o que é a consciência quieta e o que é os movimentos que surgem na mente. Talvez até bem pouco tempo a gente nem imaginar que havia essa separação. Entende? Sim. Aí, oi. Flori, não, só assim, ó, pensando bem Sim. concretamente nas 2 práticas, fundindo a mente com o espaço e essa de hoje, discernir a quietude do movimento, quando fundir a mente com o espaço, a gente não percebe essa agitação toda, assim, da mente. Para a gente conseguir sustentar essa prática, a gente vai estar nessa condição de já não ser mais arrastado pela mente. E nessa que a gente talvez fez não seja hoje, o nosso caso. E nessa que a gente fez hoje, os movimentos da mente ficam super, parece que mais exacerbados, assim. Porque Primeiro porque naquela prática teve muito pouca condição e ficou só você e sua mente. Sabe lá o que aconteceu.
Se você realmente estava fundindo a mente com o espaço ou estava pensando os pensamentos. Só você vai saber, certo? Nessa prática tem um monte de instrução. Então, a própria instrução do Lama já revolve a nossa mente. Porque essa instrução é para a gente aprender o que fazer, mas aí a gente não vai ouvir mais ela. A gente vai simplesmente só sentar e saber o que fazer. Não precisa matar ouvindo. Porque isso está mexendo, revolvendo nossa mente, entende? O objetivo da instrução é só te ensinar como fazer. É como se você estivesse pegando a nossa mão lá dentro da sala de retiro. Faça assim. Aí você escuta, aí agora você entende e faz sozinha agora. Entendeu? Essa é a ponto. Faça sozinha agora. Entenda, faça sem a condução. E veja como é que você se sai. Porque ali é um ensinamento, a condução é um ensinamento. Que tem o principal é aquiete o corpo, afale a mente, repouse na quietude da consciência, saiba quando a consciência está quieta, saiba quando ela se move, solte, faça o esforço apenas de soltar a fixação, aquilo que está movendo a tua consciência. Essa é a instrução da prática. Pronto. Aí, se você for pego, aí ele ensina, se você for pego, relaxe, solte e volte de novo para a quietude da consciência. Ele está ensinando o que fazer quando a coisa não entra no meio de campo. Porque você vai ficar um monte de dúvida e você não tem com quem perguntar. Ele já está respondendo as suas dúvidas. Mas agora você entende a prática. Aí solta a condução, faz sozinha. Para ver como é que a coisa se dá. Porque no retiro não vai ter o áudio para você conduzir. Te conduzir. Entende? Um retiro mesmo que se for fazer. Agora nós estamos aprendendo, entendendo e aprendendo o processo. Aí você pode testar se você está pegando na hora da sua prática diária. Aí você simplesmente senta e vê sem o áudio para ver. Determina o que você vai fazer antes, claramente para você mesmo, o que você vai fazer. Aí senta e aí veja como você está indo. Entende? Você pode tentar somente cultivar essa prática, fundindo a mente com o espaço, mas pode ser que você avance rapidamente, mas pode ser que não. Talvez é bom seguir essa instrução passo a passo aqui. Primeiro, cultive o reconhecimento da quietude, repouso na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Até que você consiga a experiência de atenção plena unifocada, que é simultaneamente permanecer na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Porque agora o Lama vai explicar. Agora a gente reconhece a quietude da consciência. Aí depois reconhece o movimento. É sequencialmente. Quietude da consciência. Movimento, movimento, movimento. Quietude da consciência. A gente ainda não está... A gente não tem a familiaridade completa de... que faz com que simultaneamente a gente não saia da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. É isso que ele vai explicar agora. Vamos ouvir? Deixa eu pegar aqui o vídeo. Ops, sumiu. Deixa eu voltar lá. Aqui, ok. Só um minutinho. Ele vai explicar... Vamos ver se a gente consegue. Vou botar só o vídeo, depois a gente retoma. Que ele vai explicar um pedacinho do texto do Tantra Vajra. Aí, para não ficar muito miudinho, vou tentar colocar aqui o texto, só para vocês, quem quiser ir acompanhando. Eu acho que vai ser complicado. Deixa eu ver aqui. 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 Pode botar na posição aqui, que quando eu compartilhar já tá ok. Ok. Eu tenho que compartilhar, na verdade, o meu screen. Ok. Pronto. Vamos lá? Vocês estão vendo aqui o texto do Tantra Vajra. Ele vai começar aqui, ele vai tocar aqui esse ponto. Nós temos aqueles de faculdades medianas. Aqui.
Aqui, na verdade é aqui. Aqui. Essa seção, ele vai falar do ensinamento. Aqueles da classe de faculdades inferiores identificam quietude e movimento e, tomando a mente como caminho, são conduzidos... Deixa eu botar maior aqui. Peraí, que eu compartilho só esse primeiro, só pra gente ler aqui rapidinho, que a gente entra no contexto e aí a gente escuta o Lama. Que é mais fácil, eu acho. Aqui. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, ele vai comentar essa partezinha aqui, ó. Então, tomando a mente, aspectos da mente como caminho, que é aqui, né, ele vai dizer os indivíduos com faculdades inferiores, como esses indivíduos com faculdades inferiores entram no caminho? Tomando os aspectos da mente como caminho, que é a fase 1, e tomando a natureza essencial como caminho, que vai ser a fase 2. No caso, ele vai ficar aqui na fase 1 ainda, né? Então, tomando aspectos da mente como caminho. Aí tem o ensinamento, a explicação e a síntese. O ensinamento é essa parte, o Tantra mesmo, que é essa parte em negrito. Aí ele diz, aqueles da classe com faculdades inferiores identificam quietude e movimento, então a preliminar é essa, e daí, tendo identificado quietude e movimento, tomando a mente como caminho, ou seja, repousando aí e olhando aí, ficando aí, ó, são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. Ele diz, a gente tem solução, se a gente fizer essa prática, a gente vai ser conduzido a Rigpa, diretamente. A gente está olhando na direção de Rigpa, certo? Aí ele vai explicar, aqueles da classe com fases inferiores, não tendo a boa fortuna de identificar, né, a consciência primordial daquela maneira, primeiro reconhece a diferença entre quietude com respeito à consciência e ao movimento dos pensamentos. E tomando primeiro os aspectos da mente como caminho, finalmente são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. E aí, como é que isso ocorre? A gente vai... Né, tem 4 partes. A atenção plena, a natureza essencial do caminho, ou seja, a gente vai praticar os 4 tipos de atenção plena. Aí tem experiências meditativas específicas a serem purificadas, os nyams. A natureza essencial daquilo que deve ser abandonado e seu remédio, ou seja, como você vai remediar os obstáculos que vão surgir nessa prática. E como nunca se separar da experiência das instruções práticas. Então, vai ser explicado isso. E no nosso texto do Vajrayana, ele vai abordar um monte de coisa aqui, certo? Ele vai falar muito sobre isso aqui. Aí, a atenção plena, a natureza essencial do caminho. O primeiro é a unificação em uma só direção dos dois, que são os 4 tipos de atenção plena. A primeira é a atenção plena unifocada. A seguir, repousando sem observar, seu poder natural se manifesta. É o segundo tipo de atenção plena. A atenção plena manifesta. Permaneça de forma livre, sem atenção plena, em uma claridade vazia e amplamente aberta. É o terceiro tipo de atenção plena, que é a ausência de atenção plena, que é quando você reconhece o substrato. E o repouso em uma vacuidade luminosa é chamado de atenção plena autoiluminadora, que é o 4º tipo de atenção plena, quando a gente reconhece a consciência substrato, certo? Então, são esses 4 tipos de atenção plena. Os 2 primeiros tornam manifesto o que quer que surja. A atenção plena unifocada e a atenção plena manifesta, a consciência está ali presente diante das aparências. Enquanto os 2 últimos, que é a ausência de atenção plena e a atenção plena auto-iluminadora, esses 2 últimos são apenas modos de cognição. Uma vez que os pensamentos cessam, eles são não conceituais. Aqui não tem, quando você atinge o substrato, a consciência do substrato, essa mente se dissolveu. Não tem mais pensamentos e movimentos. Você vai experimentar bem-aventurança, não conceitualidade e luminosidade apenas. Não conceitual. Certo? Então, é isso que o Lama vai falar um pouco aqui nessa fase. Vamos seguir? Estão dispostos? Minha intenção era a gente seguir. Pra gente... Eu vou deixar gravado, vamos seguir. Então, eu vou ter que só arrumar aqui o texto para poder aparecer aqui enquanto o Lama está falando. Para vocês terem uma noçãozinha aqui do que ele está dizendo. Quem quiser puder acompanhar, né? Porque tá... Então, deixa eu ver aqui. Ok. Ai, não, peraí. Eu fiz uma besteira aqui. Ai, meu Deus, peraí. Só um minutinho, que eu acho que eu... Agora. Eu sem querer que toquei. Pronto, vamos lá.
Recuperação aqui do Zoom. Share screen. Ok. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Terminou a prática, né? E ele vai agora seguir no texto, que é esse texto aqui que eu já mostrei para vocês, o Tantra Vaja. So we return to the text. Então a gente vai voltar para o texto. So what is not stated here in the discussion of individuals of middling faculties is what happens during those 3 weeks for people who are of inferior faculties. Então, o que a gente não falou é o que acontece com esses indivíduos que vão para fazer esse teste de 3 semanas aí e não tem faculdades mentais e tem faculdades mentais inferiores. Explicitly, with respect to that method of just releasing mind into space, but implicitly for the other methods as well, the injunction here to take the test is for those 20 days or 3 weeks, you're doing nothing else. I mean, you just do that as much as you can all day. Então, o que está nessa instrução explicitamente, você solta sua mente no espaço, mas implicitamente, o que quer dizer isso é que você não faz mais nada. Você solta a mente no espaço. So one awareness, Você solta as atividades da mente. and if you're not a person of middling faculties, before very long, in your 3 weeks, you're going to start feeling really restless. E se você não tiver faculdades medianas, o que vai acontecer, não vai demorar muito tempo, é que você vai começar a se sentir inquieto And bored. e entediado. You just start wanting going, Começa a fazer coisa assim. anything. Qualquer coisa você faz. You get agitated. Você se sente agitado. You'll really feel the sharp edge of your addiction to doing. Você realmente sente a faca, a lâmina afiada do seu hábito de fazer coisas. You start saying, okay, Você começa a... you're going to do something. You can start visualizing, start doing chanting. You'll say, oh, I got to clean my house. I think it's time to go for a walk. My mother's probably worried about me. I should probably send her an email. Anything. Você começa a ficar desesperado para fazer alguma coisa. Você começa a recitar mantra, e daí visualizar, aí fazer prece. Acho que eu vou limpar a casa. Aí vai limpar a casa. E daí você fala, acho que minha mãe está preocupada comigo. Eu vou mandar um e-mailzinho para ela. Você começa a ter que fazer alguma coisa. And out of my compassion, now that I've sent my mother an email, out of compassion, I think I'll also check the internet. E aí, por compaixão, então você mandou aquele e-mail para sua mãe. Agora, por compaixão, você também vai checar a internet. And then before long, you say, basta, I'm getting out of here. E aí, não vai demorar muito para você se decidir ir embora. Fala, basta, e se manda. You're not a person of middling Então, faculties. você não é uma pessoa de faculdades mentais medianas. There's still hope. Mas ainda tem esperança. So, how individuals of inferior faculties enter the path? Então, como é que indivíduos com faculdades inferiores entram no caminho? This section has 2 parts. Essa sessão tem 2 partes. Neither of which you need to do if you're a person of superior or middling faculty. You jump right over these. You're just resting in Rigpa. E aqui não tem nada que uma pessoa de faculdades mentais superiores ou medianas tenha que fazer. Eles pularam direto para Rigpa. But you didn't pass the exam, so now, Mas a gente não passou no exame, então, 2 aspects. 2 aspectos. First of all, taking aspects of the mind as the path. Então, primeiro, tomando aspectos da mente como caminho. This is taking the impure mind as a path. Isso é tomar a mente impura como caminho. This section has 3 parts, the teaching, the explanation, and the synthesis. E esta sessão, então, tem 3 partes, o ensinamento, a explicação e a síntese. The teaching is the root text. O ensinamento é o texto raiz. Those of the class with inferior faculties identify stillness and movement, and by taking the mind as the path, they are led to the domain of pristine awareness. Então, aqueles da classe com faculdades inferiores identificam quietude e movimento. E tomando a mente como caminho, eles são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. Led to means you're led right to that path. This is all about path. Então, conduzidos quer dizer, você é levado até o caminho. Tudo tem a ver com o caminho. So this is not a preliminary to Tekchut.
It is the initial phase of Tekchö. Então, essa não é uma preliminar para Trekchö, é a fase inicial de Trekchö. If you achieve shamatha, you've not realized Rigpa, but it's exactly the same direction. Just keep on going further. Se você atinge Shamatha, não quer dizer que você atinge Rigpa, mas você está na mesma direção, você só tem que seguir adiante. So, we continue now with explanation of the teaching. Those of the class with inferior faculties not having the fortune to identify primordial consciousness like that in those 3 weeks, first recognize the difference between stillness with respect to consciousness and the movement of thoughts. Então, a explicação do ensinamento. Aqueles da classe com faculdades inferiores, não tendo a boa fortuna de identificar a consciência primordial daquela maneira em 3 semanas, primeiro eles reconhecem a diferença entre a quietude com respeito à consciência e ao movimento dos pensamentos. The term I translate as thought is in Sanskrit vikalpa, or Tibetan namdok. Nambok. Namdok. Nandok. Então, o termo que ele traduziu como pensamento é Nandok, em tibetano, e Vikalpa, em sânscrito. Namdok. Namdok. Yeah. And so that's a very standard translation. Então, essa é uma tradução padrão. And when we in English, I think probably in Portuguese, when we think of thoughts, we think of discursive thoughts. E nós, em inglês e em português também, quando a gente pensa em pensamento, quando a gente pensa em pensamento, a gente pensa em pensamentos discursivos. These are very important. Yes, you are observing the movements of thoughts, true. Então, isso é bem importante. Você está observando os movimentos dos pensamentos, verdade. But when I received the pith instructions on this practice from Yangchen Rinpoche, I asked him, when it says namdok, is it just referring to discursive thoughts, or is it referring encompassingly to all the activities of the mind? And he said, oh, thoughts, etc. All the activities of the mind. Então, quando o Lama recebeu as instruções essenciais do Yantan Rinpoche, ele perguntou se a palavra que ele estava traduzindo como namdok, se era só pensamento discursivo ou se significava todas as atividades da mente. Ele disse sim, se refere a pensamentos e todo tipo de atividade da mente. So, the practice we just finished is exactly this. Então, a prática que a gente acabou de fazer é exatamente essa. And if you can't do that, you can't do anything after this. You may as well just stop right now. E se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir fazer mais nada que vem na sequência. Então, precisa parar aqui. This distinction between awareness and mind is absolutely the core of Dzogchen view and meditation and conduct. Então, essa distinção entre consciência e mente, ela é essencial no Dzogchen, tanto para a visão, quanto para a meditação, quanto para a conduta. And then he continues, and by first taking the aspects of the mind as the path, and that is all the activities, all the features of the mind, all of them, as the path, finally, these people of inferior faculties, they are led to the domain of pristine awareness. It's a direct route. You just haven't gotten there yet, but it's a direct route. Tomando primeiro os aspectos da mente como caminho, quer dizer, todas as atividades, todos os aspectos da mente. Essas pessoas de faculdades inferiores, elas são finalmente conduzidas ao domínio da lucidez prístina, a rota direta para a lucidez prístina. Now we turn to the elaborate explanation of how this occurs. This is Dudjom Lingpa's commentary. Então agora a gente vai ver a explicação elaborada de como isso acontece. Então, a explicação de Dudjom Lingpa. This section has 4 parts. E essa seção tem 4 partes. Mindfulness, the essential nature of the path. Atenção plena, a natureza essencial do caminho. The specific meditative experiences, and some of you who have attended retreats with me, you know these are nyam. The specific nyam or meditative experiences to be purified. Experiências meditativas, aqueles que já fizeram retiro com Lama sabem que isso é nyam, específicas a serem purificadas. The essential nature of that which is to be abandoned and its remedy. A natureza essencial daquilo que deve ser abandonado e o seu remédio. So the illness and the remedy. Então, a doença e o remédio. The problem and the solution. O problema e a solução. And finally, how never to be separated from the experience of the practical instructions. E por fim, como nunca se separar da experiência das instruções práticas. Again, this may be the most valuable teaching in the whole text that we cover for this week, possibly. Então, provavelmente, essa é a parte mais importante do retiro que a gente vai fazer essa semana. In all of those 3 ways I discussed earlier. E on the cushion, in between, and to enter the path. De todas as formas que ele comentou, na almofada, no intervalo e no caminho. First, mindfulness, the essential nature of the path. We return to the root text. Então agora a gente volta para o texto raiz para falar sobre a atenção plena, a natureza essencial do caminho. First, from the two, stillness and movement, from the two comes unification into a single point.
Então, o primeiro é a unificação em uma só direção dos dois, quer dizer, quietude e movimento, unificado em um só ponto. And then by resting without observing, its natural power manifests. A seguir, repousando sem observar, seu poder natural se manifesta. He's going to explain, so I won't. Dujun Lingpa will explain below. Ele vai explicar daqui a pouco. Abide loosely without mindfulness in a vacuous, wide-open clarity. Permaneça de forma livre, sem atenção plena, em uma claridade vazia e amplamente aberta. And resting in a luminous vacuity is called self-illuminating mindfulness. E o repouso em uma vacuidade luminosa é chamado de atenção plena auto-iluminadora. The former two, and that refers to single-pointed mindfulness and manifest mindfulness, because there are 4 types of mindfulness included in the above. The former two, single-pointed mindfulness and manifest mindfulness, make manifest whatever arises, that is, they perceive whatever comes up in the mind. Então, esse trecho que a gente acabou de ler, ele mostra as 4 formas de atenção plena. Então, aqui na sequência ele fala, os 2 primeiros, quer dizer, atenção plena unifocada, atenção plena manifesta, elas tornam manifesto o que quer que surja, tudo que precedeu isso. While the latter two, and this includes abiding without mindfulness, number 3, and self-illuminating mindfulness, number 4. While the latter two, so the first two make manifest whatever arises, while the latter two, abiding without mindfulness and self-illuminating mindfulness, are solely modes of cognition, just modes of knowing. Então, os 2 primeiros, a atenção plena unifocada e manifesta, elas tornam manifesto o que quer que surja, enquanto os 2 últimos, repousar sem atenção plena e atenção plena auto-iluminadora, elas são unicamente modos de cognição, são formas de conhecer. When you come to the latter 2 types of mindfulness, thoughts cease, so they are non-conceptual. Então, quando chega nesses 2 últimos tipos de atenção plena, os pensamentos cessam, então eles não são conceituais. And now the enormously helpful commentary by Dujun Lingpa. E aí tem um comentário muito útil do John Limpa. According to the teachings, there are 4 types of mindfulness, which are the essential nature of the path. De acordo com os ensinamentos, existem 4 tipos de atenção plena que são a natureza essencial do caminho. So in discussing mindfulness in a Buddhist context, it would be helpful if you forget everything you've ever learned from the mindfulness movement. Então, para aprender o que quer dizer atenção plena no ensinamento do Buda, é melhor você esquecer completamente tudo que você aprendeu sobre isso no movimento de mindfulness. If you've never heard of it, don't look. Se você nunca olhou, se você nunca viu isso, não olhe para isso. And if you have, I hope you recover quickly. E se você fez isso, eu espero que você se recupere rápido. I'm not saying it's not helpful. It's helpful to thousands of people, Ele não está dizendo que não é útil para milhares de pessoas, which is great. o que é ótimo. But they often say this is the Buddhist meaning of mindfulness. Wrong. Mas geralmente eles dizem que esse é o significado budista de atenção plena. Errado. They often say this is the essence of Buddhist meditation. Wrong. Eles dizem que essa é a essência da meditação budista. Errado. They say this is Buddhist meditation without the mumbo jumbo. E eles dizem que essa é a meditação do Buda sem lero-lero. Like karma and reincarnation. Como karma e... Lero-lero seria karma e reencarnação. Wrong. Errado. And they'll even say this is the essence of all meditation. Eles também dizem às vezes que essa é a essência de todas as meditações. This is Zen, it's Vedanta, it is meditation. Wrong. Eles falam que é o Zen, o Vedanta, que é a meditação. Errado. So the practice they teach of this bare attention is very helpful to many people. That's Então, true. as práticas que são ensinadas que são, na verdade, atenção pura, são muito úteis para muitas pessoas. Isso é verdade. The propaganda around it is completely false, misleading, and it should really stop. A propaganda que tem em torno disso é completamente falsa, enganosa, e a gente deveria parar com isso. The popular definition of mindfulness has nothing to do with the Buddhist definition of mindfulness. A definição popular de atenção de mindfulness não tem nada a ver com a definição budista de It's not mindfulness. even similar. Não é nem parecida. The Buddhist definition of mindfulness in all schools, this is not a sectarian issue. The term sati means to recall. In Japanese, it's nin, which means to recall. In Chinese, it's nyen, which means to recall. In Sanskrit, it's smriti, which means to recall. In Tibetan, it's temba, which means to recall. Is that clear? Yeah.
It means to bear in mind without forgetfulness and without distraction. That is through all schools. That's the Buddhist meaning of mindfulness, and that's nothing to do with the whole mindfulness movement. Então, que a gente traduz em português mindfulness como atenção plena, mas eu vou continuar falando mindfulness. Então, a definição que a gente vê de mindfulness em todas as escolas budistas, sem nenhum sectarismo, todas as escolas dizem a mesma coisa. A palavra sati, em sânscrito, quer dizer relembrar ou manter em mente, que é nin em japonês, nyem em chinês, smriti Smriti in Sanskrit. em sânscrito, temba em tibetano, sati Sati is em Pali. Pali. É sati em Pali. Smriti em sânscrito e temba em tibetano. Todas essas palavras querem dizer a mesma coisa, que é relembrar ou manter em mente, que não tem nada a ver com a definição popular de mindfulness. And in case you're wondering, the Mongolian term for mindfulness also means to recall. E se você está aí querendo saber, o termo em mongol quer dizer também relembrar. So mindfulness is bearing in mind, which means recalling, without distraction and without dullness. Então, mindfulness quer dizer manter em mente, quer dizer relembrar, sem agitação ou distração e sem embotamento ou sonolência. So there are 4 types. In this tradition, there are 4 types of mindfulness sequentially, E nessa tradição tem 4 tipos, então, de atenção plena sequenciais, which are the essential nature of the path. Taking the mind as a path, mindfulness is the core. Então, é a natureza essencial da prática de tomar a mente como caminho. Então, a atenção plena é a essência. The first entails distinguishing between the two, namely, of stillness and movement. Então, primeiro, envolve distinguir entre os dois, quietude e movimento. So that is, he doesn't say that here, but I will say it because he says it elsewhere. What we just practiced was distinguishing between stillness and movement, right? But then the first mindfulness, which is single-pointed mindfulness, he says it. He said, okay, I don't need to add. So the first of all, distinguish between stillness and movement. There we are. Then by the power of familiarizing yourself with their different appearances, the different experiences, stillness of awareness, movement of mind, different. By the power of familiarizing yourself with that, then from that comes the first type of mindfulness, and that is, from that comes unification into single-pointed mindfulness. Então, o primeiro envolve distinguir entre quietude e movimento, que é o que a gente acabou de fazer, né? Mas aí, pelo poder da familiarização com as diferentes aparências, as experiências, né? A gente distingue as aparências, experiências da própria quietude, e nós nos familiarizamos com isso, então surge o primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena em um único sentido da unificação dos dois, quietude e movimento. Unification means simultaneity. Unificação significa simultaneidade. That's the difference between simply recognizing the difference between stillness and motion. There's stillness, there's motion, stillness, motion, sequential. But by the power of familiarizing yourself with the practice we just did, then, as you settle more and more deeply into that, then simultaneously, you're resting in stillness and you know your awareness is still, and you continue knowing your awareness is still, and thoughts come up, and images come up, desires come up. You're simultaneously aware of the stillness of your awareness and the movements of thoughts. That's the first mindfulness. Então, quando a gente começa na prática que a gente acabou de fazer, a gente distingue, a gente é capaz de fazer a distinção entre a consciência que está quieta e a mente que está se movendo. Mas a gente faz meio assim, quietude, movimento, quietude, movimento. Mas aí, conforme a gente vai se familiarizando com essa mesma prática, tem um momento em que a gente simultaneamente tem consciência de que a consciência está quieta e que a mente está se movendo. Surgem as imagens, surgem desejos. E a gente simultaneamente tem consciência da quietude da consciência e de todos os movimentos da mente. Isso é a atenção plena unifocada, o primeiro tipo de atenção plena. That single-pointed mindfulness that simultaneously is aware of stillness and movement is the foundation. Like for a 100-story building, it's the foundation for everything that comes from now on in Dzogchen. Então, essa atenção plena unifocada
ela é a base, a fundação, como se fosse como para um prédio de 100 andares, né? Ela é a fundação de tudo que vem daqui para diante no Dzogchen. And you've come to the perfection, the great perfection of simultaneously being aware of stillness and motion when you're a Buddha. And you're simultaneously aware of the primordial stillness of Dharmakaya and the movements of samsara. Então você chega à perfeição da atenção plena unifocada, dessa simultaneidade, quando você é um Buda. Você tem consciência simultânea do Dharmakaya e dos movimentos do Sansara. Also the movements of Sambhogakaya and Nirmanakaya, movement. But simultaneously, you never waver. You're never drawn away from the primordial stillness of Dharmakaya. Então, o Buda ele tem consciência da quietude primordial do Dharmakaya. Ele tem consciência dos movimentos do Sambhogakaya, do Nirmanakaya, do Sansara todo. Mas ele nunca oscila, ele nunca sai do lugar. Ele está nessa quietude primordial do Dharmakaya. This is crucial every time you come to your meditation cushion. Isso é crucial em qualquer momento que você sentar para meditar. But what about when you're off the cushion? Mas e quando você levantar da almofada? You're engaging with the world around you. Você vai se engajar com o mundo que está à sua volta. Lots and lots of activity. Muitas atividades. Everywhere activity. Todo tipo de atividade, em todo lugar. And you're talking with other people. E você aí conversa com outras pessoas. And you'll often see they're manifesting their mental afflictions. Você vê eles constantemente manifestando aflições mentais. The anger, the greed, anxiety, hope and fear, everything in motion, motion, motion. Raiva, ganância, ansiedade, medo, expectativa, esperança, tudo se movendo. And what do we normally do? O que você normalmente faz? Our mirror neurons kick in, and we start mirroring. Oh yeah, me too. Oh, you want that? Oh, I want that too. Oh, you're anxious? Oh, I'm anxious too. You want to go? I want to go too. It's like we have a hook in our nose and they pull us all over the place. Então o que normalmente a gente faz, né? Os nossos neurônios espelho, eles acendem assim. Aí tudo que a gente vê, você vê uma pessoa com raiva. Ai, também tô com raiva. Aí eu quero tal coisa. Ai, também quero. Aí eu vou pra lá. Ah, também vou. A gente é como se fosse um porco com um gancho assim no focinho, sendo puxado para lá para cá. So imagine encountering a person who's really upset with you. Então imagina você encontrar uma pessoa que está realmente brava contigo. And you just after a while they get tired. Então se você faz isso, se você fica centradão e a pessoa esgoelando na sua frente, daqui a um pouco ela cansa. You're not zoning out. You're not withdrawing. You're not saying, I don't care. Not that. You're totally present. But you're not getting caught up in their trips. Então você não está se retirando daquilo, você não está fugindo, você está completamente presente, mas você não está sendo arrastado. You may empathize with their mental afflictions. Você pode empatizar com a aflição mental. Empathize with their hopes and fears. Empatizar com a esperança, com o medo. Empathize with their joys and sorrows. Empatizar com as alegrias, com as tristezas. But you don't get caught up in their trips. Você não fica preso nas presas, nos ganchos dessas And if you aflições. can be of help, you be of help. Se você puder ajudar, você ajuda. I think all successful psychotherapists know that. Acho que o Lama acha que todos os psicoterapeutas que têm sucesso sabem disso. Imagine meeting 20 neurotic people per day. Imagina encontrar 20 neuróticos por dia. And every person is sharing their neuroses with you. E cada uma dessas pessoas fica compartilhando a neurose delas contigo. You'll be 20 times more neurotic than any of them by the end of the day. No fim do dia, você vai estar 20 vezes neurótico. Uma vez por cada um ali. Because you'll get caught up in all the trips. Porque você foi arrastado por cada uma das histórias. Oh, really? I'm sad. Ah, é verdade. Oh, I'm angry too. Oh, you'd be nuts. Você vai They'll ficar- need to therapize you. Você vai pirar. Você vai precisar de alguém para fazer terapia contigo. Em você. So this is useful on the cushion, off the cushion, and all the way to Buddhahood. Então isso é útil quando você está na almofada, fora da almofada, até atingir o estado de Buda. So that's how you move from distinguishing stillness and motion to achieving first mindfulness, single point of mindfulness. Então é assim que você passa da distinção de quietude e movimento até atingir o primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena unifocada. And then we'll take a break. E aí nós vamos fazer intervalo, então.
E eu vou parar aqui porque o pessoal já está saindo aqui, não está aguentando. Foi demais um pouco hoje. Mas porque a gente conversou um pouco sobre a prática, né? Eu pensei que a gente fosse deixar um pouquinho para a próxima, mas aí tudo bem. Mas Passa assim, isso para a gente, vai, isso é hã? fantástico. Passa isso para a gente, é fantástico. Não, tá lá Você quer o vídeo, é? Eu passo para É o você. link, é. O link tá lá na nossa. É o vídeo 12 do Retiro de 2019, do Tantra Vajra. O vídeo 12. É porque a gente evita botar um monte de coisa lá naquele grupo do Zap, porque a gente fica meio aperreada, porque tem um monte de coisa ali. Vídeo 12 do Do Retiro de Retiro. Tá, tá, 2019. Eu vou botar aqui no chat, aqui no. tá, Agora obrigado. aqui. Vou botar agora aqui no chat. Peraí, deixa eu só diminuir aqui, pegar aqui. E o texto O texto é o Tantra Vajra, é o Tantra Vajra cortante da consciência lúcida, tá mas lá? que é. Não, não Tá tá. lá? Não. Quem quiser esse texto pode me pedir diretamente, eu dou. Mas, porque aqui nós não estamos focando esse retiro, né? Nós estamos focando aqui o estudo do Vajrayana. Mas como são similares os ensinamentos, eu estou usando porque esse é um vídeo mais recente do Lama, né? Um ensinamento mais recente, foi 2019. Esse texto que a gente está estudando do livro foi 2015, 2012. Então, o comentário dele aqui está mais antigo do que esses comentários de 2019, né? Então, aqui tá o link, ó, do vídeo que eu vi agora, o vídeo 12, tá? Do Retiro 2019. E o Tantra Vajra, se você quiser, Viviane, me pede no Zap que eu te dou. Eu te envio, tá? Porque tá ligado ao Retiro, né? Então, assim, eu achei assim, super legal a gente dar uma olhada junto com o Lama, né? Nesse vídeo de hoje, onde ele abordou a importância dessa etapa da prática de diferenciar a quietude da consciência, os movimentos da mente e a própria consciência disso. Na próxima terça a gente relê de novo lá no Vajra Essence essa partezinha, tá? Que a gente leu rapidamente na última terça e aí segue a sequência, tá bem? Porque já tá tarde agora, eu não quero nem esticar. Minha ideia era também a gente olhar hoje agora aqui, mas ficou muito tarde, viu? Aí não dá pra gente esticar, tá meio cansativo. Tudo bem? Tá dando pra ir? Não se preocupem que a gente vai fazer uma pausa nos nossos estudos, só adiantando aqui. De 8 de março até 1 de abril, eu vou estar num retirozinho de silêncio, lá no Dharmata. Aí eu vou realmente ficar quieta, porque é tão raro poder parar que eu vou ficar quietinha. Mas aí vai ficar a lição de casa, eu vou deixar a lição de casa, né, pra gente acumular essa prática, né, e reler. Vou deixar uma liçãozinha de casa, mas a gente vai ficar umas 3 semanas, eu acho, sem se encontrar, tá certo? Então, a gente vai aproveitar essa terça que vem, tem mais, acho que 2 terças antes de entrar, a gente vai seguir um pouquinho mais e acho que vai concluir esse capítulo. Pelo menos uma parte ali, a gente vai fechar direitinho, mas a gente segue. Minha disposição é a gente ir até o fim, desbravar essa explicação desses 4 tipos de atenção plena, apesar de que a gente sabe que a gente vai ter que acumular a primeiro, porque é sequencial o processo. Então, se a gente tiver com um momento de realmente disposição para a gente fazer um retiro, a gente acumular, a gente atingir Shamatha nesta vida, esses são os ensinamentos. É o caminho mais direto, certo? Enquanto isso, a gente vai fazendo o que a gente pode, a gente vai entendendo, vai estudando, vai praticando um pouco, vai fazendo uma prática, vai construindo uma prática diária, até a gente depois, mais à frente, né, o Lama está em retiro, a Sangha está estudando com o Lama Karma, daqui a pouco se abre uma possibilidade, por exemplo, do Lama conduzir um retiro conosco, por exemplo. Entende? E a gente tem que estar pronto, né, para essa oportunidade. Então, a gente vai se preparando. Ou a gente entrar em retiro também, né? E ir aprofundando isso, assim. Certo? Pois tá bom, queridos. Vamos fazer a dedicação rapidinha hoje, porque a gente extrapolou um pouco o meio de campo. Desculpem aí ter sido um retiro, um horário mais longo hoje. Deixa eu pegar aqui. Ai, peraí. Eu acho que deixa eu colocar aqui. Aqui. Agora. Vou fazer uma explicação curta. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. E das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava,
possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre os seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dujon Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adi Nyududa, Orgen Lama Drugyone, Droachiki Amalupa, Dei Salagopa, Show. Queridos, obrigada aí pela companhia. Obrigada. Obrigada, Gê. Obrigada, Flori. Tchau, gente. Obrigada, Flor. Tchau, Tô chamando a Flori, Obrigada a todos. chamando a Flori de G. Ai, Florida. Tranquilo. Mas olha, faz parte. elas são tão assim, viu, que eu não sei quem é que fala mais rápido. Obrigado, É o gente. nosso karma. Lama, G e Flori, Ave Maria. São as daquines aqui. Você pensa no... Eu penso assim, o Lama Ala, uma de um lado, outra do outro. Ave Maria. É. Quisera eu ter esse mérito, tô longe ainda. Mas tá bom, queridas. Um beijo, viu? Beijo. Valeu, Tchau. Flor. Boa semana.